O ensino médio brasileiro está bem abaixo do de outros países industrializados. Os resultados mais recentes do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, mostram uma paralisia nessa faixa educacional aqui no país. O senador Paulo Bauer é um dos que defendem, entre outras iniciativas, a instalação de laboratórios de informática e robótica, de modo a tornar as escolas mais atraentes para os alunos. Senador, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Essa informação que eu acabo de dar é preocupante, né? Porque a gente sabe que o que se planta hoje se colhe amanhã. Exatamente. Eu quero cumprimentar os telespectadores da TV Senado e dizer que é um prazer estar aqui no programa Cidadania. E certamente essa informação que você dá já na entrada do programa é relevante, é importante. Um aluno que vive hoje no mundo da tecnologia, da informação, ele obviamente quer chegar na escola e quer encontrar no ambiente escolar as informações, os equipamentos, o ambiente que ele vê na cidade, que ele vê na casa dele, que ele vê no ambiente que ele frequenta. E hoje, em todos os lugares, você vê equipamentos de informática, você vê no banco, você vê no caixa do supermercado, você vê no caixa da farmácia, você vê em todos os lugares por onde anda a tecnologia evoluindo. Assim como o aluno que está presente em casa, que tem um microcomputador, que tem recursos para receber notícias com uma velocidade muito grande, quer estar na escola também bem informado. Então nós precisamos substituir o giz e a saliva, que são as ferramentas mais antigas do professor, pelos equipamentos modernos que são facilmente adquiridos por preços bastante adequados nos dias de hoje e colocar isso à disposição do aluno. Ele vai, com certeza, dentro de um laboratório de robótica, por exemplo, compreender muito facilmente e muito rapidamente por que é que, por exemplo, se pode produzir energia elétrica a partir da hidroeletricidade. Eu sei que o senhor foi secretário de Educação lá em Santa Catarina. E para aquelas pessoas que dizem, mas eu acho que o ensino tem que ter mais um lado humanizado, essa coisa de muita tecnologia pode às vezes até atrapalhar, tornar o ensino mais frio. Como é que o senhor responde a esse questionamento com dados e com resultados, por exemplo, lá no seu estado? O meu estado, no IDEB, conquistou a primeira posição dentro do Brasil. Felizmente, o trabalho que nós desenvolvemos lá nos últimos anos permitiu que este exame, esta prova, colocasse Santa Catarina em primeiro lugar, tanto no ensino fundamental como no ensino médio. E isso me deixa muito feliz. E eu devo dizer que esta condição de utilização da tecnologia não prejudicou de maneira alguma, não tornou fria a relação do aluno com a escola ou com o professor. Pelo contrário. Parece que pelo contrário, né? Tornou isso ainda mais agradável. Não basta apenas comprar uma sala de informática. Eu coloquei salas de informática nas 1.323 escolas estaduais e todas as salas de informática tinham acesso à internet por banda larga. E tinha uma lei, era proibido trancar a sala de informática. Brasil afora a gente vê salas de informática dentro de escola pública cheia de cadeado, cheia de grade. Quando você abre o ambiente dentro da escola, alunos e professores vão começando a ter uma relação naturalmente muito natural. Eles vão entrando e vão utilizando. E aí, como todo mundo sabe que aquilo tem muita utilidade, todo mundo começa a ter muito cuidado. O senhor utilizava naquela ocasião também sistemas de monitoria? Sim. Porque alguns professores reclamam que às vezes não tem estrutura na escola. Mas eu estou sozinho, eu não consigo tomar conta do laboratório sozinho. Como é que funciona isso na prática? Floriano, veja que coisa curiosa. Na época, quando nós decidimos implantar o programa, houve uma discussão muito forte. Contrata professor ou contrata monitor? Nós optamos pela contratação de monitor e não de professor. E sabe por quê? Porque uma criança, um garoto hoje em dia, não precisa de professor para aprender a usar o computador. Ele aprende sozinho.
Ele vai mexendo, ele vai se tornando íntimo com a máquina e vai aprendendo. Aperta essa tecla, faz assim, coloca isso aqui, dá assado, enfim. Que ele precisa um facilitador, um condutor. Alguém para quem ele possa fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, e não alguém que tenha um caderno pronto, um manual que vai se enfiar, desculpe o termo, na cabeça do aluno. Não é assim que funciona na área da informática e da tecnologia moderna. Então, nós colocamos monitor e deu muito certo. De repente, professores de geografia, professores de história, professores de várias disciplinas levavam turmas de aluno para a sala de informática para, através do recurso da internet, ministrar aulas com todo o uso de tecnologia e de informações que estão na rede mundial de computadores. Você agrega valor ao ensino. Exatamente. Agora, os dados relacionados, por exemplo, ao laboratório de robótica são ainda mais interessantes, porque física é uma matéria difícil. Se ensinada apenas com a linguagem e com um livro e com o quadro negro. Física tem que ser ensinada com prática. E o laboratório de robótica permite que o aluno descubra como é que se produz energia, como é que funciona um guindaste, qual a tecnologia que movimenta um motor, como é que a combustão acontece, qual é o mecanismo do ímã e da eletricidade, e tudo isso tem relação direta com a física. E aí, aprendendo no laboratório e fazendo, inclusive, concursos e competições dentro da própria escola, o aluno começa a inventar, começa a criar, ele faz automaticamente a aula dele ser um sucesso. Dentro e fora da escola, né? Porque a gente tem Olimpíadas de física, de matemática, de linguística. Agora mesmo a gente teve a notícia recente de um garoto brasileiro, um jovem de 17 anos, que ganhou medalha de ouro, de prata e de bronze nessas 3 áreas, matemática, física, linguística, né? Exatamente. E a gente gostaria que muito mais crianças pudessem também, jovens pudessem também estar participando desses concursos internacionais, né? Exatamente. A competição dentro do ambiente escolar, no ambiente educacional, é muito salutar e positiva. E ela traz benefícios e traz resultados positivos. Veja que lá em Santa Catarina, ainda no período em que eu estava na secretaria, e foram 2 as gestões minhas na secretaria, nós, por exemplo, dávamos uma atenção muito especial à compra de material desportivo. Bola, raquete, rede, tudo que se usa na aula de educação física. Por quê? Porque a aula de educação física é o melhor momento no ambiente escolar para que os alunos criem o espírito de equipe, que eles tenham noções de competição saudável, que eles adquiram conhecimento de valores pessoais e individuais de um e de outro e respeitem isso. E, enfim, a gente fazia um programa de trabalho que efetivamente dava resultados na convivência, na harmonia dentro da escola. Além disso, é a questão da saúde, né? Esporte é saúde, né? Esporte é saúde. Quando eu vejo, por exemplo, que o Brasil foi para as Olimpíadas na Inglaterra e tirou o 22º lugar, e olho que outros países tiraram o 2º, o 3º e o 4º, eu tenho dito isso muitas vezes. É, sem dúvida nenhuma, falta de cultura para o desporto, e essa falta de cultura para o desporto tem uma origem: a falta de atenção e de valorização da prática desportiva dentro da escola. Dali começa tudo e, sem dúvida nenhuma, o resultado acontece. Agora, Floriano, uma outra coisa importante para dizer que contribui com o IDEB, com o resultado do IDEB, é, sem dúvida nenhuma, a leitura. Eu tenho por princípio que, antes de tudo, se ensina a escrever e a ler. É a base de tudo. Quando secretário da Educação do meu estado, fizemos várias compras de livros de literatura. Em Santa Catarina, todos os alunos da rede pública estadual, nos últimos 3 anos, receberam da Secretaria de Estado livros da literatura brasileira. Dom Casmurro, Curtiço, A Senhora, Broquéis e Faróis do Cruz e Souza e tantos outros livros que eles ganhavam, alunos do ensino médio, e levavam para casa.
Porque não adianta só o aluno ler o livro. Ele tem que ler o livro e emprestar o livro para a mãe, para o pai, para o irmão mais novo, para a irmã mais velha, para que depois o texto, o que está escrito lá, se transforme numa discussão e num tema da família. Né? Que é o Porque aí é que começa essa energia a fluir positivamente. Além disso, essas escolas também tinham bibliotecas? Grandes bibliotecas, biblioteca na sala de aula, aí mais no ensino fundamental, e biblioteca da própria escola, aí uma biblioteca mais ampla. Você veja que quando o aluno adquire o hábito da leitura, ele automaticamente passa a ser um aluno que tem, na escrita da língua portuguesa, um domínio absoluto, porque ele aprende mais lendo do que decorando regras. Sem dúvida nenhuma. Agora, senador, eu acho que seria importante também a gente chamar a atenção para um fato que é estratégico e fundamental. Quer dizer, o ensino médio é justamente aquela fase em que a criança, o jovem, vai tomar uma decisão importantíssima para a sua vida, que é a definição de que carreira aquele jovem vai seguir. O senhor estava citando há pouco a questão da física, o ensino da física e a dificuldade que é a física, muitas vezes, sem o apoio da tecnologia. A gente vê que aqui no Brasil a formação de engenheiros fica muito abaixo do índice internacional, né? Enquanto China, Coreia, Japão, sobretudo países asiáticos, mas também países europeus, os Estados Unidos, formam uma quantidade de engenheiros que supre a necessidade de construção de um país. Quando se fala em PAC, quer dizer, Plano de Aceleração do Crescimento, e você não tem os engenheiros aqui no país para fazer as estradas, as obras necessárias, como é que pode-se querer que o país evolua num ritmo em que países como esses que eu citei vêm crescendo, sobretudo na Ásia? O fato é um só. O ensino médio tem disciplinas como física, química, biologia, matemática, que são as bases para a engenharia, para as várias engenharias. E no ensino fundamental nós temos ciências, que são exatamente a base para a decisão sobre qual curso médio o aluno quer seguir. Hoje todo mundo quer ser advogado, administrador de empresas, e esse tipo de profissão tem preferência porque no ensino médio e também no fundamental não se valorizou suficientemente as ciências, a matemática, a física, a química e a biologia. Por que não, na sua avaliação? Eu diria que o governo, nesse caso, todos os governos, não fizeram grandes investimentos nessa área. Foi por um período muito longo no Brasil praticado aulas dessas disciplinas apenas com um livro didático e com o conhecimento do professor. As escolas particulares valorizaram um pouquinho mais. A escola pública fez pouco nesse campo. Nós, agora que estamos vendo algumas experiências bem-sucedidas, Brasil afora, e volto a dizer, no meu estado isso é mais acentuado, é mais visível, e obviamente os alunos acabam indo para um curso de ensino médio profissionalizante ou não, de acordo com o que eles trouxeram de conhecimento, de prazer educacional, se é que podemos chamar assim, do ensino fundamental. Se o aluno gostou de ciências, ele automaticamente vai para o ensino médio já pensando numa formação para engenharia. E aí ele vai fazer a educação geral para se preparar para um vestibular. Agora, se ele saiu do ensino fundamental sem uma suficiente intimidade com essa área, ele ficou bem em português, ele ficou bem em história, ele já vai para o ensino médio para um curso profissionalizante. Isso é muito natural, a gente observa esse comportamento. Agora, mais do que tudo, é preciso fazer uma coisa, no meu ponto de vista. Nós temos que voltar a valorizar no Brasil, e de certa forma isso já está acontecendo, o ensino profissionalizante no ensino médio. Nós temos que deixar o aluno preparado para o mercado de trabalho ao término do ensino médio. Mas quando o senhor tem essa avaliação, o senhor leva em consideração também todos esses institutos técnicos que foram criados, principalmente ao longo aí, sei lá, dos últimos 8, 9 anos,
Ou o senhor está falando de cursos profissionalizantes dentro do ensino médio regular? Dentro do ensino médio regular. A figura do técnico. Técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em... Já esses institutos federais já estão formando técnicos em nível superior. Ele já tem um nível a mais. Portanto, já tem um nível equiparado e até relacionado diretamente ao nível universitário. Ao contrário do que se fez em anos recentes, quando o aluno saía do ensino médio, ele tinha que fazer uma faculdade porque ele não tinha nenhuma profissão. Então, no Brasil, se criou o conceito de que você só é bom se você fizer universidade. Se você fizer curso de administração de empresa, curso de engenheiro, curso de advogado em nível superior. Aí o ensino médio profissionalizante deixou de ter importância. De repente, nós estamos vendo engenheiros fazerem trabalho de técnico em eletrônica, por exemplo. Engenheiro eletricista não está fazendo trabalho de engenheiro eletricista, está fazendo trabalho de técnico em eletrônica. Porque a carência de mão de obra nesses setores. Exatamente. Agora, com os institutos técnicos federais, nós já estamos tendo aqueles profissionais nessas áreas, eletroeletrônica, de engenharias, etc., técnico em nível superior. Quer dizer, estamos criando um meio. Eu defendo a tese de que nós devemos valorizar ainda mais o ensino técnico profissionalizante. O ensino médio, aproveitando aquela fase de aprendizado, aproveitando a vocação do aluno, a sua disposição para o aprendizado, nós vamos tê-lo com o curso técnico profissionalizante no ensino médio preparado para a vida profissional. Se ele desejar, ele vai seguir para a universidade e vai se qualificar. E vai aperfeiçoar o conhecimento. E vai ter um nível superior, evidentemente. Mas se não desejar, ele fica no nível médio. Os países mais desenvolvidos do mundo têm uma quantidade de técnicos extraordinária. E o Brasil, por muito tempo, preferiu ter universitários, ter gente de nível superior em quantidade maior. Isso comprovadamente não deu muito certo. Senai, Senac, tantos outros mecanismos que existem no país, mantidos pela iniciativa privada com a participação do governo, estão cuidando de formar técnicos permanentemente em cursos rápidos de formação profissional, mas não são cursos de formação pessoal. Além desse problema, a gente observa também aquilo que, de certa maneira, a gente comentou um pouco, que é a diferença entre certas formações, a escolha desses jovens que estão no ensino médio, escolhendo ir para o direito ou para, talvez, comunicação, jornalismo, e poucos escolhendo ir para a engenharia, para áreas de produção, que são importantes para o desenvolvimento do país, né? Agora, outra questão importante também, quando se fala em ensino médio, são as novas formas de avaliação que a gente pode considerar, do ponto de vista histórico, muito recentes aqui no Brasil, né? Com essas novas provas. Como é que o senhor avalia essas novas provas que se estabeleceram, o critério para a seleção desses alunos que vão agora ingressar nas universidades? Olha, eu diria que, felizmente, nós temos essas avaliações. Eu me lembro que, quando elas foram instituídas, se criou no país inteiro uma verdadeira revolução. Educadores se manifestaram contrários a essa avaliação. Escolas inteiras pararam de funcionar, alunos se sentiram vigiados e fiscalizados. Eu me lembro que o ministro Paulo Renato, que foi ministro da Educação no governo Fernando Henrique, sofreu muitas críticas de vários setores. Hoje, aqueles que o criticaram estão reconhecendo que a providência foi adequada e está sendo de grande utilidade, porque a gente começa a ver a evolução ou não desta ou daquela escola, deste ou daquele estado, deste ou daquele sistema. A verdade é uma só: precisa se manter o sistema de avaliação. A única forma de você conhecer e identificar efetivamente se a educação está melhorando é você fazer todos os tipos de prova possíveis. Dentro do Ministério nós temos várias provas, o IDEB é uma delas, né? Mas tem o Enem, por exemplo, que é voluntário, faz o Enem quem quer, ótimo. Se ele quer fazer, ele faz, se ele tira nota boa, ele vai para a universidade
pública sem precisar passar pelo vestibular. Eu acho isso perfeito. Agora, ninguém pode dizer que a escola pública está sendo avaliada pelo Enem. Nós não podemos, no Brasil, Floriano, imaginar sempre que o nivelamento deve se dar por baixo. O nivelamento se deve dar por cima. Então, se tem um aluno ou 10 alunos de uma escola que fazem Enem e tiram nota boa a ponto de ir para a universidade, que bom. Nós não podemos imaginar que porque só 10 alunos tiraram nota boa, os outros todos não tiram. O fato é que eles quiseram fazer. Vamos tentar chegar lá. E aí os outros vão se sentir estimulados, é aquilo que nós falávamos antes. É um modelo de competição. Eu também quero. Se ele pode, eu também posso. Aí nós vamos construindo uma fórmula e um modelo educacional que vai, a expressão não é bem essa, mas poderíamos dizer, vai puxando todo mundo para cima e para frente. Senador, então, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns a Santa Catarina pelo primeiro lugar no IDEB. Nós conversamos hoje com o senador Paulo Bauer sobre a necessidade de maior estímulo ao ensino médio aqui no país. Se você tiver dúvidas ou comentários, acesse nossa página na internet www.senado.gov.br/TV. Até a próxima.